De volta com o programa Tudo Posso. Vocês sabem que o sucesso ou o fracasso de um negócio está diretamente ligado ao desempenho de seus administradores. Para que a empresa tenha mais chances de prosperar, é recomendável que o patrão tenha o chamado perfil empreendedor, um profissional ousado, com iniciativa e disposto a correr riscos calculados. No entanto, para aqueles com perfil de empregado, que preferem estabilidade e se sentem inseguros diante da mudança, a possibilidade de fracassar à frente de um negócio é maior. O mercado possui espaço para todos os tipos de perfis. Só é importante você saber identificar o seu para se adequar da melhor forma possível. E para te ajudar, no programa de hoje, nós estamos recebendo o coach especialista em carreiras, o Bob Floriano. Bob, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer receber você aqui. Obrigado pela presença. Aliás, quando a gente fala que o Bob hoje é especialista em coach, em carreiras, naturalmente muitas pessoas acabam identificando o Bob como jornalista, apresentador, radialista. Você tem uma longa carreira na comunicação, né, Bob? 35 anos. Comecei em 80. Minha idade. Dia da coincidência. Dia da coincidência. Minha idade. Eu comecei em 80 em rádio, sendo locutor da Rádio Cidade, fiquei 10 anos e concomitantemente foram aparecendo as oportunidades de apresentar programa de televisão, locutor de chamada na Record, isso em 1991. Você começou o Fala Brasil, não foi também? O Fala Brasil em 98 até 2000. Aí como apresentador, sou jornalista formado pela Casper, fui estudando, fazendo mais coisas, locutor de chamada de canal a cabo, mestre sem cerimônias. Todo esse trabalho fui somando na carreira nesses 35 anos. E aí fui estudando, fiz minha formação de coach, life coach basicamente, hipnose, constelação familiar e sistêmica, e uma coisa ajudando a outra para ajudar as pessoas a ter um desenvolvimento pessoal e profissional e melhorar sua carreira, sua vida. Para você, sua experiência pessoal, mudou receber todos esses conhecimentos que eu sei que hoje você apresenta no meio, inclusive? Muito. Porque eu tenho uma palestra que mexe exatamente com isso, com a comunicação. Todos nós temos a comunicação como forma de sobrevivência. Se você não falar que está com fome, vai morrer de fome. Isso quando você está no berço. Então a criança começa a reclamar desde o momento que acorda, que nasce e chora pelo peito da mãe. A nossa comunicação é extremamente importante. E a falta dessa comunicação, ou uma comunicação que não é eficaz, ela pode truncar a vida profissional e pessoal dessa pessoa. E aí a gente tem um livro dele, que é Quem Fala Bem, diretamente ligado ao que a gente está falando agora. Quem fala bem, vende mais. Esse livro foi lançado agora, praticamente, né? Foi lançado no ano passado, 2015. Foi agora. best-seller no lançamento, entre os 10 mais vendidos na época do lançamento. E fala justamente desse detalhe de você falar coisas do bem e não ter uma dicção perfeita, uma oratória perfeita especificamente. Isso ajuda muito. Mas se o teu conteúdo não é um conteúdo do bem, você não vai atrair coisas do bem, pessoas com a disposição de te ouvir. Você falando coisas do bem, falando bem, você vai vender mais, atender mais e melhor. Você vai ter uma relação muito mais saudável, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Acho que muitas pessoas demoram muito tempo, principalmente os mais antigos. Hoje em dia, acho que não tanto. Para perceber que o networking é fundamental. Sem você dúvida. tá num lugar e saber se comunicar com as pessoas, ir até as pessoas para se comunicar e se vender, é fundamental, porque senão você não sai do lugar. A receita é interessar-se verdadeiramente pelo outro. Se você está no comércio, interessar-se verdadeiramente pelo cliente. Se você está no atendimento, interessar-se por aquele que quer, que você quer que te ouça. Se você leva um projeto, se você leva uma ideia, você tem que se interessar pela pessoa. Qual o nível de conhecimento que essa pessoa tem para eu adequar a minha comunicação a ela? Se ela tem um nível básico de educação, de escolaridade, não adianta vir com um discurso de pós-graduado. A pessoa vai perceber uma distância muito grande, cria uma barreira e você não consegue chegar nela. É você primeiramente saber fazer a leitura do outro. Seria Sempre, isso? sempre. Fundamental. Mas você já não vai com uma palestra pronta, mas você sabe o público que vai estar lá. Exatamente. Aí você tem o aprendizado para qualquer tipo de público, você tem que adequar a sua linguagem a esse público. Faço palestras para diretores, supervisores e faço para o funcionário da empresa, tanto para CNPJ quanto para CPF, vamos colocar dessa forma. Aquele que compra o ticket
que quer ir numa palestra, que quer aprender, ele tem uma motivação, a automotivação é muito forte. Aquele que recebe a ordem do chefe, eu comprei, você vai, ele tem outra motivação, se chama chefe. Essa é uma diferença muito grande. Bob, onde as pessoas erram hoje? Na hora de vender, na hora de empreender? O que acontece? Ele tem a necessidade de pagar conta. Ele não pensa no que ele vai construir. Ele quer pagar a conta, se livrar de uma conta que ele contraiu. E resolver o problema. Ele quer resolver um problema. Então é muito imediatista, sem estrutura, sem planejamento. E aquele que está começando a empreender, ele fica um ano no mercado e acaba quebrando, porque ele não se dedicou a ir, por exemplo, no Sebrae e perguntar como funciona uma pequena empresa, uma microempresa, eu posso ter sócio, não posso, o que é vantagem, não é, o produto que eu tenho, ele tem procura no mercado, tem demanda ou não. Ah, não, agora é fazer unha, não, agora é fazer sobrancelha, agora é fazer brigadeiro. E todo mundo sai empreendendo para isso. Só que ele e a torcida do Flamengo inteiro resolveu fazer isso no bairro. Quando ele abre, todos abrem, todos quebram. Porque não tem demanda para todos aqueles brigadeiros. Então tem que pensar justamente nisso, tem um planejamento para tudo. E não é só na vida profissional, na vida pessoal. Você tem que planejar o que você vai querer, senão você vai passar a vida pagando conta. Você falou uma coisa importante agora, que é a procura por conhecimento, não é? Eu acho que isso é fundamental, não é pelo Sempre. que você está falando. Sempre. Porque às vezes a pessoa já empreendeu e fala, não, eu sei fazer isso. Mas nunca a gente sabe fazer tudo, não é? Nunca. E as oportunidades estão na internet. Ao invés de perder tempo com Instagram, perder tempo com Facebook, com Twitter, ficar 2 horas naquilo, gasta meia hora num curso online de graça que você tem na internet e aprende alguma coisa. E descobre um talento que você não sabia que tinha. Nossa, mas como eu sou bom nisso? E começa a praticar, conversar com os familiares e fazer testes e deu certo nisso. Cursos de culinária, de costura, de maquiagem, absolutamente. De administração, universidades americanas Você tem oferecem. acesso às bibliotecas todas das universidades americanas. O problema é que o brasileiro, acho que é o mal geral aí, né, é muito imediatista. Ele quer respostas para ontem, né? Ele quer ganhar o dinheiro ontem, ele quer pagar Não, mas a conta também é ontem, compreensível, né? porque tem uma crise Não, instalada, sim. as pessoas estão sem dinheiro, então elas querem resolver isso rápido. Sabe por que a crise deu certo? Porque ela fez propaganda. É exatamente isso. A crise dá certo porque ela faz propaganda Todo dela mundo mesma. fala de crise, exatamente. né? Verdade. Agora, o contrário, eu sei que existe alguma coisa, mas o que eu vou construir? Acordei, o que eu vou construir hoje? Se a pessoa, o brasileiro, começar o dia pensando na construção, no progresso, vai surgir ideia criativa e ele vai voltar para casa com alguma coisa. É que a gente é bombardeado por notícias que já são notícias pessimistas, já são... Então você já começa, você acorda e você liga a rádio. Aí você vai ouvindo, aí te dá um, né? Aí você fala com alguém e a pessoa fala, o negócio tá ruim. Tem sempre alguém te puxando, então, né? Como sair dessa armadilha? Primeiro, qual o teu propósito? Você quer uma vida melhor ou você quer continuar na mesma? Identifique esse propósito na sua vida. Eu identifiquei o meu há muito tempo. Eu gostaria de comunicar, eu fui atrás disso e acabei entrando no mercado de comunicação e faço tudo pelo meu propósito. E no meio do tempo, você acaba descobrindo para que serve aquilo. Era só comunicar no começo? Era só trabalhar? Era ter fama? Aí depois você começa a perceber que o teu trabalho vai ajudar a vida de outras pessoas e, consequentemente, vai ajudar a sua. E aí você vai transformando o propósito para algo melhor que vai render mais para você no dia de amanhã. E não somente um pagamento, ou deu para pagar meu carnê e tudo mais. Não, é pensar da forma positiva e construtiva. O que eu vou construir com isso que eu faço hoje. É ir além do arroz com feijão. Muito mais. É entender muito que o seu mais. propósito não é só para si, mas também é para os outros. Né? Exatamente. Você está com os outros no mundo, você vive em sociedade, né? Sempre. E desta forma, você acorda pensando num projeto, você começa a encontrar pessoas que pensam da mesma forma, que vão ajudar você no projeto, pessoas que podem comprar. Eu não sabia que você fazia isso. Me traz uma amostra que eu tenho uma loja de uma amiga que pode colocar para vender. Mas se você também não conta para o mundo o que você quer, o que você faz, as suas capacidades, o mundo não vai saber. É esse network. Não vai descobrir, essa rede de não vai relacionamentos descobrir, que a Maria com falou, certeza, né? E Isso é quando você importante. falou de mudança de pensamento, isso é chamado de mindset. É mudar a forma de pensar. Não justifica que você tenha que pensar como o seu pai pensou, sua mãe pensou, seus avós. Você não precisa continuar pensando da mesma forma,
para honrar seus antepassados. Você pode agradecer pelo ensinamento e ter o seu próprio pensamento. Muita gente fica com as crenças limitantes de respeitar sua família, suas tradições e não sai do buraco. Patina, rodeia sob o mesmo eixo. Até porque os tempos são outros, Claro. né? Nós precisamos encarar essa realidade. Afinal Isso é de contas, fundamental. manga com leite não faz mal. Isso é verdade. Muito Empresas, bom. né? Nesse exemplo de pensar Pegar o sempre livro como a já. família gostaria que você pensasse, né? Empresas familiares, né? Muito bem sucedidas há 10, 20, 30 anos atrás, hoje estão quebrando. É o Porque avô manteram o mesmo milionário, comportamento. É verdade. Avô milionário, É. pai rico, neto pobre. Pobre, exatamente. Eu tô vendo aqui uma parte do seu livro, tá escrito: fechar uma dolorosa porta da vida não garante que ela jamais seja reaberta. O que Exatamente. você quis dizer exatamente? Você tentar resolver alguma coisa com as suas relações pessoais, os seus traumas, aquilo que fez mal um tempo atrás, simplesmente esquecendo, não vai adiantar nada. Esta mesma coisa vai aparecer com outro RG, com outro endereço, outro CEP. Se você não resolver, ela vai se repetir cada vez Exatamente. mais. O quanto você está disposto a resolver aquilo que você deixou para trás. Se você tem essa disposição, as novas relações serão diferentes. Senão, só muda o RG. Olha, Certíssimo. nisso eu faço uma emenda, inclusive, com a conversa que eu tive com a Marilene, né? Que é você descobrir qual é a causa do problema, né? Onde está realmente a causa para você curar aquela patologia, aquela situação. Só assim você vai evitar que ela retorne realmente, né? Mas, depois que você resolver a causa, o que você vai fazer agora com esse novo pensamento? Pode ser que mudar. não. Dá, Pode ser tem- que você mantenha aquela causa na memória, mas não dê um passo à frente para o que eu sou agora, se eu já resolvi. Então, no próximo bloco a gente vai falar sobre autoconhecimento. Isso. Que a gente estava discutindo isso nos bastidores, enquanto que você estava fazendo a entrevista. E eu acho que é um assunto muito importante que a gente termina aqui uma fase e entra no autoconhecimento, que as pessoas precisam realmente saber como se conhecer. Vamos fazer um intervalo bem rápido e a gente já volta. Já voltamos.